Saudações, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo Ambrosio, estamos aqui com o professor Douglas da Luz também. Hoje nós vamos falar para vocês sobre uma área da fisioterapia que é uma área tão fundamental, uma área tão delicada, uma área tão diferenciada, que é a pediatria e a neonatologia. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à CBR. Eu estou acompanhando desde cedo as palestras, são temas extremamente relevantes, profissionais extremamente competentes, e agora a gente acaba também falando um pouquinho da nossa área, mostrando um pouquinho da nossa pós-graduação, que é também extremamente importante a atualização e capacitação dos fisioterapeutas. Perfeito. Então, vamos começar. Pessoal, quando nós pensamos em pediatria, em neonatologia, já é um mundo à parte, né? Temos, durante esse domingo inteiro, falado sobre desenvolvimento de criança em diferentes áreas, sobre aspectos psicológicos, comportamentais, cognitivos, motores e assim por diante. E com essas crianças, estando ali do nosso lado no dia a dia, já existe uma responsabilidade imensa. Pensa agora na responsabilidade que se tem quando essas mesmas crianças, ainda em conceito de neonatologia e pediatria, que o professor Douglas vai explicar em breve, está no serviço hospitalar, está na unidade de terapia intensiva, ela está passando por uma condição de saúde extremamente delicada, aonde sequer o seu sistema imunológico está formado integralmente, aonde sequer o seu pulmão está formado integralmente, e ela já depende de todo um sistema emergencial, de todo um sistema, de toda uma equipe. Imagina como que é essas crianças, desde o seu nascimento, serem já afastadas e distanciadas dos pais, e nós termos a responsabilidade de cuidar delas. É isso o que nós vamos falar hoje, é desse momento delicado que nós vamos falar. E eu queria começar com uma pergunta muito importante. Tanto eu quanto o professor Douglas fazemos parte de diferentes serviços de saúde, dentre eles o serviço da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, da Irmandade. E eu queria que o Douglas falasse um pouquinho como que é, Douglas, essa vivência, esse momento tão delicado hoje de sequer poder ir ao hospital tranquilamente por conta desse surto pandêmico que estamos vivendo, lidar com essas crianças e muitas vezes os pais nem poderem estar realmente tão próximos quanto eles poderiam, quanto eles iriam querer, né? Começa, por favor, falando como que é essa vivência no dia a dia com o serviço de pediatria e neonatologia, e depois já vem explicando para a gente a diferença do que é pediatria e neonatologia no serviço hospitalar, que é o grande foco da nossa pós-graduação. Como o professor Ricardo falou, eu atuo em uma unidade de terapia intensiva na pediatria. É extremamente fascinante trabalhar com criança, mas ao mesmo tempo que é fascinante, é assustador. Porque quando os pais vão para o hospital com uma criança, ninguém gosta de levar a criança para o hospital, tem essa situação de emergência ou então de delicadeza, os pais saem do hospital preparados para levar essa criança para casa e talvez aí pensando em neonatologia não possam levar nesse momento, ou então pensando em pediatria, a criança acabou estabilizando, eu preciso levar essa criança, porque as crianças elas apresentam uma instabilidade muito rápida, então é de uma hora para outra. Então, trabalhar com isso é, ao mesmo tempo, assustador e fascinante, porque a criança tem uma recuperação muito rápida, desde que você consiga tratar essa criança o mais rápido possível. Então, o fisioterapeuta, como parte da equipe multidisciplinar, ele é sim um profissional capaz e vai ajudar a equipe no tratamento e no desenvolvimento dessa criança para a alta hospitalar o mais rápido possível. O convívio com esses pais, dependendo da unidade de terapia, os pais podem ficar 24 horas dentro da unidade. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter esse manejo com os pais, além de lidar com uma criança em diferentes fases de desenvolvimento, diferentes fases de entendimento, também tem que saber lidar com os pais. E para os pais, esse momento é extremamente preocupante, porque eles não sabem o que vai acontecer com os filhos deles. Então, nós precisamos lidar com toda essa situação, com o estresse do ambiente de emergência,
com o estresse da criança e com o estresse do pai também. Então, é isso que nós vamos tentar trazer nessa pós-graduação, tentar capacitar os profissionais para tudo isso, saber lidar com diferentes situações. Douglas, perfeito. Na sua fala, uma coisa me saltou aos olhos, né, me veio aqui na cabeça. Eu coordeno graduação em fisioterapia e na graduação nós abordamos muitos contextos. Ortopedia, neurologia, respiratória. Dentre esses contextos, a grande maioria trata-se de adultos, adultos jovens e do processo do envelhecimento. Nós sabemos que de todo o inventário existe uma parte não tão grande que é dedicada à neonatologia e à pediatria. Quanto mais ao contexto de saber lidar com o familiar, ao contexto de entender o estresse do ambiente hospitalar, de saber a competência da equipe multi. Como você vê os profissionais, você que também fica em um serviço específico de residência, né? Como você vê os profissionais que saem hoje da graduação no preparo para lidar com a pediatria e neonatologia no serviço de unidade de terapia intensiva? Eles podem sair da faculdade e já entrar nesse serviço? Eles conseguem fazer isso? Como que esses profissionais que estão chegando no mercado hoje? O que você sente disso, né? Tanto que, baseado em toda essa sua experiência, que veio a organização tão minuciosa e detalhada da nossa pós-graduação, né? Como você sente os profissionais atuais que saem da graduação perante a unidade de terapia intensiva e ao serviço ambulatorial hospitalar de pediatria e neonatologia? Infelizmente, a faculdade, a graduação de fisioterapia, envolve e engloba muitos temas, né? E são poucos anos para falar de muita coisa. A fisioterapia, ela acaba envolvendo diversos sistemas, e aí o profissional, ele vai escolher uma especialização ou uma área para atendimento. Infelizmente, os profissionais não saem capacitados. Não dá. Não tem como. É muito pouca matéria, não tem prática o suficiente para você lidar com esse momento de estresse ou esse momento de emergência, essa situação que eu acabei de falar, ou até mesmo o reconhecimento onde o fisioterapeuta é profissional que às vezes está mais próximo do paciente e vai conseguir salvar a vida do paciente naquele momento, ou até mesmo encaminhar ele para a equipe médica. Então, é por isso da especialização, da importância da especialização. Nós precisamos nos especializar, não podemos ficar apenas com a graduação, quem dera se pudéssemos, mas não dá. É muita coisa. Você mesmo falou, o processo de desenvolvimento do bebê, da criança, do adulto e do envelhecimento são processos diferentes. Nós não podemos tratar nossas crianças como adultos pequenos, são diferentes. Então, nós temos muita diferença entre neonatologia e pediatria. Quem diria uma pediatria com adulto, uma criança com adulto? Nós temos muitas diferenças. Então, se especializar faz parte. Então, o fisioterapeuta, ele precisa conhecer esses processos fisiopatológicos que vai acontecer com o neonatal ou com a criança e com o desenvolvimento. Lembrando que o fisioterapeuta, ele é responsável tanto pela parte motora, do desenvolvimento neuropsicomotor, né, do bebê ou da criança, e também da parte respiratória. Atualmente, eu trabalho em uma UTI, uma terapia intensiva, aonde nós temos a diferença das duas especializações, neurofuncional e pediatria. Porém, eu faço parte da equipe multidisciplinar. Eu preciso também acompanhar isso daí. Então, por mais que às vezes eu foco mais nos temas de respiratório ou de ventilação mecânica, cuidando de extubação dessa criança ou da ventilação mecânica, ao mesmo tempo eu preciso também prestar atenção no desenvolvimento dessa criança, de como que essa criança está se desenvolvendo, até mesmo para pensar no processo de extubação, de evolução, no foco na alta. Eu sempre foco nisso, eu falo para os meninos lá da minha UTI, não gosto de paciente crônico dentro da minha UTI, o foco é alta, eu quero dar alta o mais rápido possível. Eu, como fisioterapeuta, o que é que eu fiz hoje para liberar esse paciente amanhã? Perfeito, Douglas, perfeito. E na sua fala, fica claro que quando nós montamos essa pós-graduação e unimos um time de excelentes profissionais, e são excelentes mesmo, e vem de mais do que um local, a gente tem um profissional da Bahia, tem um profissional de São Paulo, e assim por diante, cada um possui um aspecto muito minucioso dentro da pediatria e neonatologia. Eu, por exemplo, vou abordar os temas de dor, nós temos professor Robson falar parte de ventilação, você também vai fazer parte de ventilação e oxigenoterapia, nós temos o professor Glaucio falar de mobilização precoce. Então, é muito minucioso.
você tem que escolher uma área para você estudar muito, 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 muito. Mas na prática, você precisa entender o contexto geral, porque não dá para selecionar na unidade de terapia intensiva que a criança, o bebê, né, o neonato, ele terá apenas uma necessidade específica, né? Como que você vê essa abordagem na unidade de terapia intensiva de tratar a criança? É possível você chegar com uma visão única? Olha, eu vou focar em mobilização precoce, é o que eu vou fazer o dia todo? Ou existe um desafio que faz com que você precise trafegar por diferentes áreas do conhecimento na hora de atuar na prática? É um desafio, professor Ricardo. É um grande desafio. Eu não posso só olhar para a mobilização precoce. Eu não posso só olhar para a parte motora do meu paciente. Eu preciso olhar como um todo. Por exemplo, neonatologia, os bebês são muito instáveis. Esses RNs, eles acabaram de nascer, eles já saem para um ambiente estressante. Então, eu preciso, como você falou, ter esse lado minucioso, saber até onde eu posso ir, como que eu vou fazer, se eu devo fazer naquele momento. Eu preciso ter essa noção do que fazer. E eu preciso estudar constantemente e não estudar somente aquela parte que eu acho que é necessária naquele momento. Eu preciso estudar um todo, porque digamos que eu estou fazendo uma fisioterapia motora, uma mobilização precoce num RN ou numa criança, e a criança instabiliza. Como que eu vou reverter essa instabilização? O fisioterapeuta especialista, ele tem que ser capaz de reverter a estabilização frente ao seu próprio atendimento. Então, eu sempre comento, tipo, você tem que estar preparado para algo que possa acontecer. Se você está preparado e acontecer, você vai conseguir resolver. Agora, se você não estar preparado, aí você vai mostrar insegurança para os pais e para os profissionais da equipe, que no ambiente hospitalar, principalmente unidade de terapia intensiva, neonatal e pediátrica, é extremamente perigoso. Se os profissionais, se a própria equipe não confia em você, eles não vão deixar você atender a sua criança de forma correta. Então, é um desafio. E é um desafio que nós estamos propondo para todos que estão assistindo atualmente, né? Vem topar esse desafio e vamos junto, porque a gente precisa disso. Precisamos nos especializar e precisamos mostrar que somos capacitados, sim, para atender da melhor forma correta os nossos pacientes. Douglas, perfeito. Agora, um ponto que é muito, muito, muito relevante e que eu gostaria que você tocasse agora. Podemos dividir o primeiro pediatria e neonatologia. Explica rapidamente para nós essa divisão. Ok, vamos lá. Neonatologia, unidade de terapia e neonatologia. São os RNs, os recém-nascidos, os bebezinhos que nascem nas maternidades. Então, a grande maioria dos hospitais que são maternidade tem que ter unidade de terapia intensiva em neonatologia, porque esse bebê pode nascer com alguma complicação ao nascimento, ou esse bebê pode nascer prematuro. Então, o fisioterapeuta ele precisa acompanhar toda essa fase de desenvolvimento, de maturação pulmonar e de desenvolvimento neuropsicomotor desse RN, tá? Então, eu costumo falar que a neonatologia é um mundo totalmente à parte da pediatria e do mundo adulto, porque os RNs, os nossos bebezinhos, são um mundo à parte. Eles são muito instáveis, eles instabilizam muito rápido, mas eles têm uma evolução muito rápida dependendo do decorrer aí, né, da evolução do tratamento. É um mundo fascinante, é um mundo onde a gente vê uma recuperação que você fica apaixonado pelos bebezinhos, fala, caramba, eles nascem guerreiros já, eles nascem lutando pela vida, e isso é fantástico. Já na pediatria, então, nós temos esses bebês um pouco maiores, né, crianças aí de 0 até 14, 15 anos, adolescente. Então, a minha UTI é uma UTI geral, então eu pego lá na minha UTI bebês de meses até adolescentes de 14, 15 anos. E eu preciso saber lidar com todos esses desenvolvimentos, com todos esses níveis de entendimento também. Então, é aquilo que eu falei, às vezes tenho duas crianças de 5 anos, as duas, A e B, mas as duas não são iguais. Elas têm diferentes níveis de entendimento, de desenvolvimento, e eu preciso lidar com isso. Então, na neonatologia, é um mundo mais instável, um mundo de RN, onde eu preciso conhecer a maturação desse RN. Já na pediatria, eu tenho que entender o porquê que esse paciente foi parar na unidade de terapia intensiva. Geralmente foi uma gravidade, né? Aconteceu alguma emergência que esse paciente foi parar lá. Então,
eu preciso reverter esse quadro, e assim que reverter o quadro, preciso rapidamente tirar esse paciente da unidade de terapia intensiva. Isso é tão importante, Douglas, o que você está falando, sobre eles nascerem e batalharem pela vida, e sobre o contexto da dificuldade que existe e da minuciosidade que você tem para lidar com as duas áreas, né? Que eu vou chamar um pouquinho agora para a minha área, que é a parte de dor, que é um contexto tão delicado que por muito tempo, por 40 anos, a IASP, a Associação Internacional de Estudo em Dor, ela manteve a mesma explicação do que é dor, a mesma definição, e agora ela mudou, né? E nesta mudança, eu até tenho vídeos explicativos, eu sempre faço educacionais, nessa mudança sobre o que é a dor, vem uma fala muito importante, que é assim, a dor, ela não existe apenas em quem tem a capacidade do autorrelato. Pessoas que não conseguem se comunicar também podem estar experienciando a dor. E nós vemos muita dificuldade nos profissionais em estarem preparados para identificar se aquela criança, se aquele neonato está passando por condições álgicas, está experienciando quadros dolorosos. E muitas vezes a dificuldade de explicar para os pais que em uma unidade de terapia intensiva, quando visitam, veem, estão próximos das crianças, sabem da quantidade de acessos que devem ter essas crianças, então eles precisam de acessos intravenosos, eles são muitas vezes perfurados mais do que uma vez, se mexem, perdem veias e assim por diante, e precisam passar por outras condições, que vem uma dificuldade, um desafio maior de lidar com o contexto de dor nesta população. Tanto que, no programa de pós-graduação, apresentaremos diferentes escalas, uma vez que eu estou, inclusive, conduzindo o estudo científico sobre o quão as escalas de dor em pediatria e neonatologia são conhecidas, né? Nós abordaremos as diferentes escalas comportamentais. Como que você consegue olhar aquela criança e entender se ela está experienciando ou não dor, para que você possa, por um lado, acalmar a família e, por outro, ser um mediador na equipe multidisciplinar para falar, né, com o serviço de enfermagem, os demais colegas, olha, acho que aquela criança experiencia hoje uma dor acima do normal e nós precisamos organizar a medicação. E eu queria que você me falasse, nesse momento, como que é o desafio do momento de particularidade, de extubação do paciente. Porque para extubar o paciente, ele precisa colaborar de algumas formas quando ele retorna ao nível de consciência, e a dor é um dos fatores que atrapalha. E nisso eu queria que você falasse de dois lados. Primeiro, acho que é o que vem na frente, como ser humano. Como que é estar na frente de uma criança que passa por um processo de extubação? Você pode escolher na neonatologia, pediatria, para você se comunicar, como é estar como ser humano, e depois como é a postura profissional que se adota frente à equipe multidisciplinar e a situação que nós vivemos na unidade de terapia intensiva. Muito bem colocado, professor Ricardo. E eu acho que o diferencial da nossa pós é esse gancho também para a avaliação da dor em pediatria e neonatologia, que poucas pessoas conseguem avaliar isso. E como a Janaína falou aqui nos comentários, é extremamente difícil se comunicar, é horrível. E com uma criança que nem fala ainda, que só chora, você tem que saber identificar se esse choro é devido à dor ou se é devido à manha da criança, né? Ou se a criança está fazendo pirraça, porque às vezes você nem fez nada e a criança está chorando. Então, o profissional que está ali todo dia, habituado com a criança já, ou então conhece já esses processos fisiopatológicos da criança, vai saber identificar qual é o momento que o paciente realmente está com dor ou não. Isso tanto na neonatologia como na pediatria, porque a criança apresenta instabilidade hemodinâmica diversas vezes quando ele tem esse quadro de dor. Inclusive, isso é perigoso para o processo de ventilação mecânica, para um processo de extubação, porque a dor vai influenciar sim, porque a criança vai acabar tendo uma instabilidade devido a essa dor. Inclusive, nesse momento, eu estou com uma criança que está com um quadro de dor importantíssimo na UTI, que é uma doença que nós temos chamado de anemia falciforme, onde a criança tem muita dor. E nós precisamos lidar com essa dor da criança, e a criança está entrando em desconforto respiratório devido à dor. O nosso lado humano tem que entrar em ação e entender que, nesse momento, eu não posso fazer muita coisa, né, nesse momento devido à dor. Eu preciso avaliar essa criança, avaliar o desconforto respiratório
e indicar o melhor suporte ventilatório ou melhor suporte de oxigênio-terapia para essa criança nesse momento. Mas, como você falou, sou eu, fisioterapeuta, que vai, às vezes, indicar para a equipe médica ou enfermagem que essa criança está com dor. Então, vamos otimizar a analgesia dessa criança para que eu possa concluir a minha terapia e também dar o melhor para o meu paciente. Então, como lado humano, eu preciso saber identificar a dor desse paciente. E como profissional, saber o momento certo de atuar ou de dar um passo para trás. E de falar, não, nesse momento eu não posso fazer nada, ou não é que não fazer nada, é indicar o melhor suporte para a criança e vigilância. Assim que a criança estiver em estabilidade, você faz o seu melhor e evolui na sua terapia, inclusive numa extubação. Numa extubação precisa estar muito bem tudo alinhado, porque extubação em pediatria, ainda na literatura, é complicado, porque pediatria, as evidências ainda não são tão congruentes, né, não são tão fortes em questão de extubação, então a gente vai muito pelo nível de consciência, pela estabilidade da criança e pela reversão do quadro. Só que se você estuba essa criança tem dor, você pode até ter uma falha de extubação devido à dor do paciente mal manejada nesse momento. Perfeito, Douglas. Douglas, nós temos 2 minutinhos para encerrar, então eu vou fazer uma colocação e uma pergunta final. Todos aqueles que gostam do tema, que se inscrevam no tema e que venham para a nossa pós-graduação e que explorem, adentrem este universo de fisioterapia na pediatria e neonatologia, irão experienciar algo que você experiencia, né? Que é ver aquele neonato que nasceu com tanta dificuldade, que teve às vezes uma intercorrência, foi entubado, ser extubado, ir para o serviço ambulatorial e depois ir de alta. Como que é esse sentimento de saber que você fez parte do processo que levou uma criança que nasceu batalhando pela vida conseguir seguir o seu caminho? Bem, né? Com a família. É gratificante, é extremamente emocionante. Ver um bebê neonato ir embora depois de meses de uma UTI neonatal e bem, é extremamente emocionante. Na pediatria, é emocionante você estubar, ou então, nós da equipe da fisioterapia, evitar uma realização de uma traqueostomia, que também está acontecendo agora na minha UTI. Nós evitamos de 2 ou 3 crianças a realização de traqueostomia, que às vezes é até melhor para a qualidade de vida dos nossos pacientes, mas é frustrante para os pais verem uma criança entrando numa UTI e saindo traqueostomizados. E nós, fisioterapeutas, fazemos parte dessa evolução. Se nós conseguirmos reabilitar essa criança, ou focar no desmame ventilatório correto e focar na parte motora, nós conseguimos, às vezes, evitar uma traqueostomia. E é o que está acontecendo agora na nossa UTI. Então, os pais ficam extremamente felizes e eles nos agradecem porque eles sabem que também foi graças ao fisioterapeuta que o filho deles está evoluindo bem. Então, isso é extremamente gratificante e criança toca esse lado emocional, né? Eu sei que é difícil para todo mundo trabalhar com criança, eu não estou falando que é fácil. Exige criatividade, exige jogo de cintura e exige pé no chão, né? Então, não é para qualquer um. Tem que ser um profissional especialista e capacitado. Então, nós temos que saber lidar com esse lado, mas é extremamente emocionante ver a evolução da criança saindo da UTI bem, sem a traqueostomia ou traqueostomizado, mas estável, com condições de ir para casa. Show! É esse o meu objetivo.